ao canal do Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E atendendo aos pedidos da família do áudio, hoje nós iremos estudar sobre o compressor multibanda e, como aqui é um canal de estudo, vamos iniciar pelo lado teórico, passando logo a seguir para o lado prático. E como sabemos, nas nossas mixagens, um fator padrão é que nós temos que conseguir um melhor som de uma peça, mesmo que essa peça tenha um segundo plano. E a nossa principal ferramenta sempre é o equalizador, tendo em vista que o seu papel é de alterar os parâmetros da curva de resposta de frequência do sinal do áudio, tornando assim fácil fazer toda uma timbragem, do áudio, aonde nós queremos dar brilho, dar sustentação e, ao mesmo tempo, reparar quando temos artefatos que são ruidosos, que estão ali comprometendo aquela sonoridade. Então, resumindo, nós sabemos que usamos o equalizador para moldar o áudio e, dessa forma, nós vamos conseguir uma melhor entonação, quando é o caso, ou senão nós estamos querendo uma resposta de uma clareza melhor, por exemplo, a uma voz, a uma guitarra, a um instrumento, um brilho a mais e etc. E por outro lado também conseguimos fazer uma limpeza de todas aquelas frequências que estão sujando o áudio da peça, ou seja, frequências que não estão ali somando, só estão atrapalhando. Podemos então resumir que o equalizador tem a função ligada diretamente ao comportamento tonal do áudio, aumentando o volume ou abaixando o volume de uma determinada área de frequência numa forma assim bem linear, só que como um todo. Já no caso do compressor, esse processamento se passa num determinado tempo ao qual o rádio irá ser o fator predominante. Eu vou demonstrar aqui isso teoricamente para que assim possa se entender melhor. Nós temos aqui uma área de uma frequência de um instrumento qualquer que está assim, mais ou menos, Vamos chutar que isso aqui seja uma guitarra. Bom, sou péssimo em desenho, isso é uma guitarra. Então, com o equalizador, por exemplo, nós queremos usar o equalizador para atenuar essa área de frequência que ela está muito sobreposta. Então, nós pegamos essa área de frequência, o equalizador, e vamos abaixar. Quando fazemos isso, vamos botar nesse determinado aqui, isso num determinado tempo, não é no tempo consecutivo, no determinado tempo. O que acontece realmente com o áudio? Vamos supor que essa linha seja o áudio e ela esteja reta. Então, ela vem maior, não é isso? E naquele momento, como nós atenuamos isso aqui, ela vai abaixar, mantendo todo o nível comum. Se nós usássemos nesse fato um compressor multibanda, o que aconteceria? Nós iríamos simplesmente atenuar também da mesma forma com o compressor multibanda essa área, mas só que de uma forma diferente. Através do rádio, nós ia determinar o quanto isso ia acontecer e através do ataque e release, nós íamos definir como seria esse fato. Então, o que aconteceria? Se fosse, ela viria reta, num determinado tempo ela baixaria, voltaria ao nível normal, quando ultrapassasse, toda vez que ultrapassasse, ela voltaria ao nível normal, assim dessa forma. Então, com o compressor nós temos, então, toda vez que ela chegasse, essa onda chegasse um pouco mais alta, ela chegava e cortava, mantendo um nível nominal correto ali, de tantos por tanto. Então, a hora ia passar 1 decibéis, a hora ia passar 4 decibéis, ia depender da execução dentro do tempo. Então, dentro do tempo já constante, o equalizador não, tu mexe aqui, ele manteria, mas no caso do compressor, como ele atua através do rádio, de uma quantidade de tempo, tem um momento certo de ataque, um momento certo de release, um momento certo que ele entra e o momento certo que ele sai, isso varia dentro da régua do tempo. Espero que esteja entendido a diferença entre a equalização e o compressor. Isso vale para o compressor também comum, não é só o multibanda. Então eu abri aqui um multibanda qualquer, que todos têm o mesmo procedimento, o mesmo processo, e um equalizador. No caso do equalizador, nós vemos que podemos mexer em várias bandas, subir, descer, atenuar ou diminuir uma área da frequência. E o mesmo fato se dá também com o multibanda que nós temos aqui, e com ele nós podemos até definir qual área que nós queremos dividir. Nós falamos que eu quero de 80 aqui a 500, então eu defino uma área de atuação que eu queira atuar. Quero que o compressor
atue. Então, definindo isso, todos os dois, tanto o equalizador como o compressor multibanda, não o compressor normal, que o compressor padrão ele faz pela banda de todas as frequências, ou seja, de 20 a 20 kHz. Tanto o compressor multibanda trabalha de 20 a 20 kHz, como o equalizador trabalha da mesma forma, de 20 a 20 kHz. Porque nesse caso nós temos compressores de multibanda que dividem as bandas em 3, 4 ou 5 seções. Vai depender do fabricante. Aqui nesse ponto eu vou deixar registrado que eu não vou me aprofundar no assunto de compressor, já que aqui no canal tem um estudo teórico e prático sobre o tema. E a funcionalidade tanto do compressor comum como do compressor multibanda é o mesmo. Ou seja, senhores, nós temos uma área aqui de frequência. É como se nós pegássemos um compressor comum, botasse aqui nessa área de frequência, pegasse outro compressor comum, botasse aqui nessa área, pegasse outro compressor comum, botasse nessa área, e aqui nós vamos na última área, nós colocaríamos um multicompressor. Aqui seria um compressor multibanda de 4 bandas. Se botasse mais um nesse finalmente, seria de 5, poderia ser de 3. Então, nada mais é do que compressores comuns atuando na área de frequência, como fosse vários compressores. Vocês dividem a banda de frequência com vários compressores. Bom, entendido o que é um compressor multibanda. É um compressor comum, sendo que é um compressor comum dividido em vários compressores entre as bandas de frequência. Então, voltando ao foco do tema de hoje, que é quando eu irei trocar o equalizador pelo compressor multibanda. Quando uma área específica da frequência de uma peça está interferindo, lógico, na sonoridade de outra peça. Por exemplo, eu tenho um contrabaixo que está interferindo, assim por dizer, com o bumbo. Então, eu posso usar o compressor multibanda, por assim dizer, para normalizar a área de frequência específica que está fazendo com que incomode ao bumbo. Porque às vezes eu quero que só equilibrar isso, eu não quero reduzir, como acontece no equalizador. No equalizador iria reduzir aquela área, mas não, eu quero reduzir por um período apenas os transientes mais rebeldes. Então, dessa forma, com o compressor multibanda, eu consigo trazer sem mexer muito na tonalidade. Eu vou fazer uma demonstração aqui usando o Sonarplatino, mas todos os processos ao qual vou apresentar aqui têm a mesma função na DAW de sua preferência, seja o Cubase, Pro Tools, Nuendo, Studio One, SoundForge e etc. Dito isso, vamos em frente. Então, já estou aqui com o meu Sonar aberto num projeto para agilizar e vamos botar aqui uma questão apenas de suposição. Vamos supor que esse hi-hat está com a tonalidade, um timbre que está sujando, ele está interferindo na sonoridade dos over, dos pratos. Então, eu vou tocar. Falo, cara, não estou gostando. Então, já botei aqui um multibanda qualquer, todos são iguais, o mesmo procedimento, e vou ouvir. Então, toco para ouvir. E falo, poxa, aqui que está realmente, né, a batida principal. Vamos ver aqui. Ah, é essa batida mais da extensão do plato do hi-hat que está causando esse incômodo. Eu não estou gostando. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente chegar aqui e faço as compressões necessárias, C3, 4, porque eu não vou entrar nessa parte de funcionalidade do compressor que já temos, estudo como eu já disse, mas chego nessa parte. Então venho, reduzo aqui, vou fazer uma redução bem drástica, escuto com e sem. Falo, ficou melhor. Então é uma possibilidade. A mesma coisa se fosse aqui um bumbo, eu quero dar mais definição ao bumbo, por exemplo, ao kick. Então chego naquela área, escuto. E uma coisa boa do multibanda é essa possibilidade de dividir as áreas de frequências e através dessa divisão ouvir solar. Né? Vamos botar aqui isso aqui, por exemplo, aqui no bumbo. Eu vou abrir aqui, já está aqui no bumbo. Então boto no bumbo, ó. Deixa eu voltar aqui, resetar tudo. Vou aumentar só para nós ouvirmos melhor. E eu posso dar uma definição vindo ouvindo, olha. O que tem aqui nesse meio? Ó. Poxa, eu poderia dar uma definição melhor aqui no kick, ó. Vou dar mais um. Vou chegar aqui e vou dar um ganho. E agora eu vou ver como é que ficou. Definir mais o kick. Ou poderia chegar aqui e dar maior pressão no subgrave, por exemplo, nas partes mais graves do bumbo. Olha bem. Diminui o tempo. Vamos lá. Ó. Vou tirar com. Então eu mexo tanto no envelope tonal da peça, como também crio efeitos, né?
E lógico, se eu estou mexendo no envelope tonal, isso quer dizer, é para correção, eu vou modificar, eu modifico o timbre daquilo ali, dando às vezes mais poder a uma peça, mais clareza, numa determinada área de frequência. Então, senhores, o compressor multibanda ele tem um uso muito comum nos kits de bateria, né, como um criador tonal, também para atenuar às vezes alguns vazamentos, ele ajuda muito. Em vocais, né, para a gente dar mais clareza na voz, acentuar mais uma tônica de uma forma melhor, acentuando e normalizando, por assim dizer. Então, esse que é a grande vantagem, às vezes, do multicompressor, normalizando essa questão. Porque, às vezes, nós temos variações tonais de um cantor, né, por causa da sua posição. Às vezes, na gravação aconteceu isso. Ele está muito nervoso, então a voz, às vezes, ficou muito agressiva. Então, você vai naquela área de agressividade e diminui os picos ali. E, com isso, você vai manter a voz numa situação mais calma, mais assentada. Então, você pode usar para várias coisas, para tudo. E, principalmente, é usado muito na masterização para acentuar as frequências, né, final da master. Bom, senhores, eu creio que não há mais nada a dizer. Sendo assim, só me resta deixar aqui registrado toda a minha gratidão a essa família do áudio que tem, através de joinha, demonstrado que eu estou no caminho certo dos estudos, sendo através dos e-mails que estão mandando seus incentivos, as suas perguntas que estão me ajudando a criar os temas dos nossos estudos aqui no canal. A todos vocês, o meu muito obrigado, que o bom Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo estudo, querendo assim Deus.